devemos ficar muito atentos, pessoal, na composição dos acessórios, ok? Porque em alguns casos, alguns tanques ou algum conjunto, algum kit do sistema Bulk tem vindo com algumas falhas. Falhas mesmo a partir lá da fábrica e outros por conta de alguns malfeitores, que são alguns companheiros que fazem as vendas, retiram alguns acessórios, portanto, enfim, vamos deixar isso, são outros 500, são outras histórias. Mas caso o seu kit não venha acompanhado de 4 acessórios para cada item, então torna um bocadinho difícil. Convém já ir lá junto à pessoa que lhe fez a venda apresentar esta reclamação, ok? Pessoal, é importante que as tampas para os tanques venham acopladas em 4 cores diferentes, que é o azul, preto, vermelho e o amarelo, que é o magenta, azul, ciano, etc. Por aí fora. Os anéis de vedação também devem estar compostos por quatro anéis. Os bicos de conexão, a mesma coisa, 4 bicos. As presilhas não tão necessário quanto os outros ou os demais acessórios. As presilhas pode até vir apenas uma, não tem problema nenhum. Se vierem as 3, melhor ainda. Em alguns casos, dependentemente dos fabricantes, há conjunto de tanques bulk que não traz o regulador de tinta. Portanto, não significa que isto venha condicionar a instalação do sistema. Podemos fazer a instalação sem o regulador, depois, mais lá para o fim, no final da instalação, é só fazer um ajuste na impressora, ou seja, elevar um bocadinho mais a impressora em relação aos tanques, para que seja a impressora a puxar as tintas dos tanques e não o contrário, ser os tanques a empurrarem as tintas na impressora. Portanto, é importante prestar atenção fundamentalmente nestes 3 utensílios, que são os anéis de vedação, tem que vir composto 4 peças, os bicos de conexão 4 peças, as tampas das tintas ou dos tanques de tintas 4 peças. As presilhas, geralmente 2 peças ou, se possível mesmo, 3 peças. É importante que esse equipamento esteja composto desta forma, ok? Então vamos encostar um bocadinho aqui mais para o lado todo esse equipamento, que é para a gente poder então dar sequência ao nosso sistema. Portanto, o cartucho que nós estamos a utilizar hoje para este curso, portanto, o que é que vai ser? Estamos a utilizar os cartuchos 140 e 141 da HP Smart C4343, da Photosmart C4343. Portanto, é a partir daqui que a gente vai fazer as instalações. Com a ajuda do nosso estilete, vamos remover primeiro as películas que temos aqui no intervalo dos cartuchos, que é para termos acesso então aos cartuchos. Vamos fazer a remoção daqui das películas para termos acesso aos orifícios dos cartuchos aonde serão conectados os anéis de vedação junto aos bicos de conexão. Começamos aqui com preto e este cartucho, até por incrível que pareça, o nosso amigo cliente, acredito que já fazia reciclagem. Então ele está aqui todo borrado, mas enfim. Lembrando, pessoal, outra particularidade, a instalação não necessariamente precisa de cartuchos novos. O que a impressora precisa, ou seja, o que a instalação precisa no momento, é que o cartucho esteja a funcionar, esteja a ser reconhecido pela impressora e que também as saídas da cabeça de impressão do cartucho, saída da cabeça de escrita, estejam em condições. Tinta saindo em condições, cartuchos com a zona de contacto de leitura do cartucho a ser feito, não tem problema nenhum, prossegue, ok? Isto é que é o mais importante. Mas se preferir usar cartucho novo, portanto, melhor ainda, uma vez que o sistema Bulk Ink é um sistema que dura muito tempo, não é? Vai ficar muito tempo na impressora, então seria melhor utilizar também material que garante longevidade tanto na impressora quanto no equipamento. Portanto, é uma questão de escolha, isso é ao seu gosto, mas por mim
usar cartuchos novos é muito melhor e dá-te muito mais tempo de vida no sistema do que os cartuchos usados. Mas lembrando, pessoal, mais uma vez, que os cartuchos usados também podem funcionar perfeitamente no sistema, desde que esses cartuchos estejam a ser reconhecidos pela impressora ou estejam também ainda a fazer saídas de tinta normalmente. Ok, portanto temos aqui já os cartuchos devidamente abertos. Então o que é que a gente vai precisar aqui? O que é que a gente tem? Nós aqui temos 5 orifícios para cada cartucho. Cada cartucho tem 5 orifícios. O colorido tem 5, em que 2 representam uma cor, 2 representam outra cor e uma representa outra cor. Ou seja, tem uma espécie de T aqui no meio. A parte de cima é uma cor, a divisão do T aqui é uma e aqui é outra. É aqui que vamos fazer então as nossas conexões. Para o preto, nós vamos utilizar a conexão no ponto principal, ou seja, por que que nós vamos utilizar este ponto? Porque esta aqui já está mais em direção à cabeça da saída de tinta, portanto facilita muito mais a tinta estar a ser injetada e ao mesmo tempo fazer já a saída ou a pressurização. Não quer dizer que estes daqui não valem, não têm utilidade. Claro, é opcional, é a gosto. Pode tanto utilizar um desses orifícios, ou seja, qualquer um que lhe convide, dependentemente da maneira que quiser instalar o sistema. Por mim, por nós, hoje vamos utilizar esse e vamos excluir ou vamos bloquear os demais. Com relação ao cartucho colorido, é a mesma coisa. No cartucho colorido nós não vamos utilizar os 4. Como temos 3 cores, que é azul, amarelo e o vermelho, portanto nós vamos utilizar 3. 3 são esses 3 de cima, restando-nos esses 2 de baixo. Esses 2 de baixo nós não vamos utilizar, vamos vedá-los e vamos utilizar os 3 de cima, em que os 3 representam, aqui neste lado temos a cor vermelha, aqui temos a cor amarela e do outro lado, ou seja, no lado direito, temos a cor azul. Portanto, são esses orifícios que nós vamos alargar um bocadinho mais para colocar os anéis de vedação aonde vão ser conectados os bicos de conexão. Ok? Então vamos lá, começar com o preto. Portanto, nós vamos utilizar aqui a broca de 4 mm, é uma broca que está, digamos, preparada mesmo para o sistema bulk, 4 mm, que é já o tamanho destes anéis de vedação. Não tem como a gente errar, porque é só alargar o orifício que já estará no tamanho deste. Portanto, se nós verificarmos este anel de vedação, nestes orifícios não entra. Os orifícios são, portanto, menores, então não tem como penetrar estes ou encaixar essas buchas, esses anéis de vedação. Daí que vamos utilizar a nossa broca, que é para a gente fazer a inserção dos mesmos. A broca tem posição específica para ser colocada. Não devemos colocar a broca e estar a fazer movimentos circulares, porque aí vai alargar muito mais o cartucho. A nossa intenção é perfurar o cartucho de forma reta. A broca tem de permanecer reta para que não faça orifício maior do que aquele que desejado para então colocar o anel de vedação. Então colocamos aqui a broca, vamos pressionar, girando direito, ou seja, colocando ela reta, vamos pressionar até que tenhamos o cartucho perfurado. Portanto, temos já o cartucho aqui perfurado, tá ok? E aqui chega. Se verificarmos, não precisa muito, é mesmo só um bocadinho, demos um toque, aperfeiçoamos só um bocadinho o orifício e os demais podem permanecer assim porque estes vão ser vedados, só vamos utilizar apenas um. A mesma coisa vamos fazer então no cartucho colorido, vamos abrir um bocadinho mais os 3 orifícios a ser utilizados e vamos deixar os 2 que serão vedados. Então é aqui onde a gente vai com a broca. Lembrando, a broca deve estar posicionada de forma reta, não pode estar a fazer movimento circular. Perfurou, deu umas giradinhas só para tirar o excesso do lixo e está ótimo. Vamos para o segundo orifício, a mesma coisa, a broca reta, perfurou, deu umas alguns girositos para frente e para trás e está ótimo.
vamos para o terceiro e último orifício do cartucho colorido. Pressionamos, furou, temos uma volta e outra e está ótimo, do jeito que a gente deseja. Portanto, tudo já está devidamente calculado pelo fabricante ao tamanho da broca de 4 milímetros. É uma broca que pode ser encontrada também no nosso mercado. Temos ali muita gente a comercializá-la. Nós na nossa loja também vendemos, também comercializamos a broca ao preço de 1000 kwanzas. Portanto, é algo que está ao alcance de qualquer um. Pode entrar em contato com a gente que é para poder adquirir então o seu kit. Agora vamos fazer a inserção dos anéis de vedação. Os anéis de vedação nós vamos cuidadosamente colocar ou encaixá-los nos orifícios que a gente fez o alargamento. Então vamos começar com preto. Colocamos aqui, temos aqui uma voltinha e outra. Aí pessoal, isto dá um bocadinho de trabalho, mas é mesmo assim que o sistema funciona, ok? Portanto, não é algo que a gente possa inventar, arranjar um outro meio termo, não. É mesmo só paciência. O que devemos ter é paciência. Com um bocadinho de paciência e também prazer e satisfação em fazer a instalação do sistema Booking, que é para a gente ter um resultado melhor. Portanto, o preto já está, como podemos ver, o preto já está colocado, já temos aqui o anel e deixamos esses outros 4 que vamos fazer a vedação com a cola quente, tapar ele devidamente. Então vamos partir agora para o colorido. Vamos colocar também os anéis de vedação. Mais uma vez lembrando, pessoal, é um trabalho que requer paciência e cuidados, ok? Não adianta ter pressa, não adianta querer correr, etc. Principalmente para quem está a começar, é preciso mesmo ter paciência, ter calma e, acima de tudo, optar por um serviço de qualidade, com qualidade, ok? Não adianta fazer um serviço mal prestado, às pressas, com vontade de ter o cliente consigo, ou talvez que o cliente lhe faça pagamento. Um serviço mal prestado custa muito mais caro do que prestar um bom serviço, ok? Então vamos optar por um bom serviço, o cliente satisfeito e nós também ficamos descansados, ficamos em paz, ok? Então há que ter mesmo calma e ter paciência para fazer a inserção disso, principalmente para você que está começando agora a fazer a sua instalação. Vai dar certo? Vai, sem problema nenhum. Vai fazendo a sua instalação devagar, cuidadosamente, que no final vai sempre acabar dando certo, ok? Não tem como a instalação do sistema Book dar errado. Se tiver errado, então siga esse vídeo várias vezes, acompanha ele, pratica muito mais vezes e tudo no final acabará sempre dando certo, ok? A nossa intenção é fazer com que aqui a nossa instalação esteja perfeita e a sua também. Ok, então aqui temos os 2 cartuchos com os orifícios devidamente colocados os seus anéis de vedação, deixando apenas os 2 orifícios no cartucho colorido que vão ser vedados, que é o azul, o vermelho, ou vermelho e o azul, e no preto os 4 orifícios que temos aqui de mais. Portanto, até aqui temos os cartuchos já devidamente perfurados. Vamos agora fazer a vedação dos mesmos. Vamos fazer a vedação dos mesmos, que é para a gente então poder ter o resultado desejado. Ora, agora vamos partir para os tanques. Nos tanques, como é que é, ou como é que é feita a conexão dos cartuchos e etc. Muita gente tem me perguntado, Pedro, como é que eu vou fazer, como é que eu vou colocar ou vou enquadrar as tintas nos tanques para dar certo também nos cartuchos? É uma pergunta que nos vem sempre, é uma pergunta que temos recebido constantemente. Bem, o que é que eu tenho como resposta? Para ser muito mais fácil a identificação das tintas, é importante primeiro apontar ou anotar identificar qual será o tanque em que vais colocar a tinta preta, porque as demais tintas vão seguir de acordo
com a coloração que tiver nos orifícios a seguirem. Portanto, nesta altura é muito mais importante identificar primeiro no tanque qual é o reservatório em que vai colocar a tinta preta. Bem, o tanque, nós temos essa parte reta, que é a parte de trás, essa é a parte traseira do tanque, e a parte em que faz essa curva é a parte frontal, ou seja, essa parte de frente, e esta é a parte de trás. Eu olhando para o tanque assim de frente, olhando ele de frente para mim, eu tenho que procurar identificar ou procurar enquadrar a tinta preta antes. Geralmente eu sugiro ou aconselho a colocar a tinta preta nos cantos, ou seja, nos lados, nas laterais, tanto no lado esquerdo quanto ou no lado direito. Isto porque dá-me a possibilidade de ter primeiro maior visibilidade na tinta preta, porque é a que mais consome e é a que termina primeiro, para não estar a dar fuga de ar, porque eu não percebi quando é que a tinta acabou, quando é que não terminou. Então eu prefiro colocar a tinta a olhos postos frente a mim, ok? É muito importante isso, família. Percebam que a tinta preta deve estar sempre visível. E para que as outras tintas sejam obedecidas à regra e não há falha em que eu aqui não falhei as tintas lá no cartucho também, então primeiro identifica a tinta preta, qual será a tinta preta. Para nós, aqui dentro da nossa loja e as nossas instalações, nossos serviços, geralmente temos colocado a tinta preta para os modelos DeskJet. Atenção, família, atenção, pessoal. Estamos a fazer a instalação ou esta videoaula é particularmente para as impressoras DeskJet, ok? Não estamos a falar de OfficeJet. Não estamos a falar das impressoras OfficeJet. Estamos a falar das impressoras DeskJet, cartuchos tricolor, ou seja, cartuchos duplos. Para esses modelos eu sempre sugiro, e é a técnica, é o método que nós utilizamos aqui na nossa loja, sempre utilizamos o reservatório do lado esquerdo, ou seja, o primeiro contando da esquerda para a direita, o primeiro reservatório é que a gente utiliza para a tinta preta. As demais são as cores que vêm a seguir no cartucho colorido. Ou seja, uma vez identificado a cor colorida, ou seja, a cor preta, as demais serão muito mais fáceis também de serem identificadas. Então, na mangueira, nós vamos procurar esta cor, vamos procurar essa coloração, ou seja, vamos procurar a mangueira que combina com este tanque, que será então a nossa cor preta. E como é que a gente faz isso? Viramos o tanque para baixo, vamos observar a saída. Vamos observar aqui a saída da mangueira, portanto, ele saiu daqui, é a primeira mangueira de cima, ou seja, é a nossa mangueira aqui de cima. Vamos acompanhá-lo até ao fim para que nos dê a cor ou a mangueira de cima. Portanto, chegamos ao fim, é aqui, é esta, vamos separá-la. Separamos ela um bocadinho. Esta, portanto, é que é a mangueira que combina com o nosso tanque principal, ou seja, com o tanque que desejamos para fazer a instalação na cor preta. Então, por via das dúvidas, por questões de dúvidas, a gente vai fazer o retorno, que é para vermos se vai realmente dar-nos lá naquela cor desejada ou naquele tanque desejado, no reservatório desejado. Então, pegamos, ela é esta aqui de cima, continua a ser esta daqui de cima, pessoal, fiquem atentos ali, vamos acompanhar lentamente. Como eu disse, paciência acima de tudo. É este de cima que estamos a acompanhar e é ele que vamos seguir. Então, chegando aqui, é o de cima e é o primeiro. Portanto, está certo e ficamos a